Há alguns anos atrás, eu estava sentado no banco da igreja e ouvi um sermão que me deixou muito apavorado. A mensagem daquele sermão era basicamente sobre como o mal destruiu e ainda destrói as coisas mais lindas que Deus fez para os seres humanos. O pastor repetia diversas vezes como o mal só está à nossa espreita para roubar, matar e destruir. E juro que fiquei aterrorizado demais. Na minha mente juvenil, aquele verdadeiro bicho-papão nunca poderia encostar um dedo na minha vida, e muito menos dentro do meu lar. A solução parecia muito óbvia e simples: começar a ler a Bíblia e identificar todas as armadilhas que seriam oferecidas para mim. Viver uma vida como um cristão modelo, ajudar os pobres, dividir o lanche na escola, regar as flores da minha avó, não mentir para minha professora, fazer todos os deveres de casa e dormir cedo. Esse era o meu ideal de cristão modelo aos 13 anos. Tudo isso faria total sentido na minha vida se Satanás não fosse o maior mentiroso do mundo. Eu até poderia ler a Bíblia, mas só de vez em quando, que não faria mal algum na minha relação com Deus. Os pobres já teriam ajuda suficiente do governo ou da minha própria igreja. A chuva seria o suficiente para regar as flores. Daria tempo para eu dormir mais tarde. Omissão não é necessariamente uma mentira. A professora não ligaria caso eu olhasse uma questão ou outra do colega. Só seria para tirar uma dúvida. Os deveres de casa também podem ser feitos na escola, já que aquela é a nossa segunda casa. Se dormir cedo fosse realmente necessário, Deus teria feito o nosso corpo para desligar automaticamente quando a noite chegasse. Dentro da minha mente matura e fraca, lutar contra Satanás seria fazer o mínimo para Deus, deixar o meu saldo positivo lá no livro da vida. Viver uma vida mentindo para o meu próprio coração, prometendo que da noite para o dia, as verdades estariam na ponta da minha língua. Eu não sabia que estava lidando contra o maior mentiroso do mundo, que apesar de ter sido derrotado na cruz, ainda insistia em me tornar um mentiroso como ele. Queria viver uma vida inteira dando migalhas para o Deus que se fez carne e se entregou por inteiro para me salvar. Não tinha problema fazer uma coisa errada aqui e ali, se no fim fizessem umas outras 3 boas ações. O relacionamento com Deus parece um verdadeiro mercado financeiro, onde as ações sobem e descem, e cabe ao investidor prever os movimentos perfeitos para terminar no positivo. Joguei dados com o mal, esperando que o resultado me favorecesse, que Deus entendesse a minha necessidade de satisfazer os desejos da minha carne. A grande verdade? Eu caminhava a passos largos em direção ao game over, mas ele não pararia de me enganar através dessas verdades incompletas que escondiam uma armadilha. Estamos falando da história do maior mentiroso do mundo, alguém que me ensinaria o quão bom é se afogar na luxúria, na busca pelo prazer carnal, na sensação inigualável de se sentir capaz de alcançar a imortalidade. Esse mentiroso seria capaz de me dizer o quão importante é ter um diploma, um carro bacana, uma casa que todos os meus amigos da época de escola invejariam. A ideia de morar um dia no céu? Sim, eu poderia até continuar pensando nisso quando me sentisse sozinho, mas as preocupações com amanhã deveriam chegar primeiro. Primeiro, o meu eu e depois o céu. E nessa loucura de alcançar a linha de chegada do sucesso, a ideia do céu ficaria parecendo um verdadeiro obstáculo no meio dos meus sonhos. De que adiantaria morar num lugar cheio de anjos orando e gente cantando por todo lado? Mais importante seria discursar na frente de centenas de pessoas, contando as minhas conquistas, lançar um livro de sucesso prometendo a fórmula mágica para a riqueza. Isso sim seria algo interessante. O final da vida? A morte? Tudo uma grande balela muito bem contada, porque não adiantaria pensar no futuro distante, mas no presente e nas coisas do agora. Deus não plantou a semente da eternidade no seu coração? Viva como se fosse mortal, e quando se sentir vazio, encha esse espaço com uma generosa taça de vinho, ou uma boa pregação na igreja. O grande problema do maior mentiroso do mundo? Jamais contar a maior verdade de todas dentro desse mundo que chamamos de lar. Não dizem que os vencedores que contam as histórias que serão lembradas? Pois ele trabalhará com todas as suas forças para te fazer pensar que a história verídica não faz sentido e que ele é o grande vencedor nesse grande conflito. Mas quer saber de uma coisa? Eu te contarei a verdade. Antes que você escreva sua história de vida, chegue na última linha e perceba que escreveu todo o livro usando uma borracha. Ele não te contará sobre um Deus que é eterno e foge da nossa compreensão do que é o para sempre. Ele não te contará sobre um Criador que com suas próprias mãos sujas de barro, ajoelhado e contemplando o seu belo trabalho, ficou maravilhado porque aquilo era muito bom.
Não te contará sobre um Deus que, mesmo vendo seus filhos tomarem a pior decisão da história, resolveu consertar todo o erro com a própria vida do seu filho. Ele não vai te contar desse ato de amor que parece insanidade aos nossos olhos, porque ele nunca faria isso se estivesse no lugar de Deus. Ele nunca te contará sobre um Deus que te chama para andar sobre as águas, ainda que o mundo inteiro grite dizendo que isso é loucura e você irá se afogar. Porque você pode confiar de olhos fechados em alguém que acalmou o mar com sua própria voz. Talvez você deite todas as noites pensando na ansiedade e não na eternidade que te espera, mas isso não importa, agora que você sabe um pouco dessas verdades que foram distorcidas por esse mentiroso ao longo da história humana. Acorde todos os dias sabendo que não importa a quantidade infindável de mentiras que possam surgir. A maior verdade de todas sempre existiu, sempre existirá, e ela é o amor que mentira nenhuma apagará dos nossos corações.